É convidado do 360, Frederico Cantante, professor do ISCTE e investigador do Colabor. Frederico, bem-vindo. Vimos aqui esta explicação. No fundo, há uma notícia hoje que há o crescimento dos salários no primeiro trimestre, mas ele é nominal, ele não é real. Porquê que a curva dos salários em Portugal, ela parece, e passando aqui a expressão, parece que é sempre mais pesada do que a de outros países europeus? Sim, efetivamente. Boa noite, obrigado pelo convite. Quer dizer, antes de tudo, acho que é preciso dizermos que os dados que foram hoje divulgados são em boa medida surpreendentes, não é? São surpreendentes, enfim, pela positiva, ou seja, tem aqui algum cariz positivo num contexto que tem sido tão dramático do ponto de vista da evolução dos salários reais. Quer dizer, na verdade, a principal notícia positiva vem do lado daquilo que está a acontecer no setor privado, porque na administração pública, tal como refere o relatório do INE, na verdade, os trabalhadores continuaram a perder poder de compra. Sendo que é muito interessante verificarmos, excluindo aqui os setores de atividade com menos expressão, é muito interessante verificarmos que os setores de atividade nos quais os salários mais se apreciaram em termos reais são, no fundo, dois setores que tipicamente pagam baixos salários, que, no fundo, são os setores do alojamento e restauração e das atividades administrativas e dos serviços de apoio. Mas, por outro lado, um outro setor que tipicamente tem salários mais elevados e mão de obra mais qualificada, que no fundo é o setor, enfim, ligado à consultoria, às atividades científicas, técnicas e similares. E, portanto, isto é interessante porque, na verdade, parece-me que este aumento do salário nominal, que no setor privado foi, na verdade, significou algum aumento real, está aqui de ver-se a diferentes fatores, não é? Claramente o impacto do salário mínimo, que teve um aumento de 7,8%, tem aqui um impacto importante, nomeadamente para explicar o aumento dos salários nesses setores com salários mais baixos, mas porventura estão a acontecer aqui coisas diferentes, não é? Outras razões que estão a explicar o aumento dos salários noutros setores e com outros grupos profissionais que não são aqueles que são abrangidos pelo salário mínimo nacional. E aqui, no fundo, estamos a falar essencialmente de razões de mercado, não é? De capacidade dos trabalhadores pedirem salários mais baixos e das empresas conseguirem satisfazer esses pedidos. Mas o país tem muitos funcionários públicos. Esse crescimento real ele não se verificou no setor público. Frederico, há uma resposta para quem investiga há muitos anos, como o Frederico, este fenómeno? Há uma resposta para o facto de Portugal não conseguir ter uma curva ascendente como outros países e continuarmos a ter os salários a pautarem-se muito por baixo? Eu diria que, quer dizer, essa é a questão, digamos assim, não é? Quer dizer, é interessante, se nós recuarmos 20, 25 anos atrás, porventura a conversa que estávamos a ter agora seria a de que Portugal tinha um problema grave de capital humano. Por exemplo, se lhe disser, enfim, no final da década de 90 do século passado, apenas 20% da população empregada em Portugal tinha concluído pelo menos o ensino secundário. Portanto, a maior parte dos países já tinham passado essa cifra há muitas décadas atrás. Mas agora o problema é que há pessoas com formação inclusivamente superior e que têm salários baixos. Na verdade, na atualidade, esse valor já é de 65%, não é? Com valores para a população mais jovens que até comparam por cima com diversos países europeus. E, portanto, na verdade, temos que começar a olhar também, e pelo menos de forma complementar, para aquilo que é o perfil económico do nosso país e, portanto, o perfil de especialização económica do país. E, nesse sentido, temos que pensar, quer dizer, que, na verdade, com um tipo de especialização em atividades de baixo valor acrescentado, que, na verdade, para sermos completamente sérios, quer dizer, não retrata o conjunto da economia, mas retrata uma parte importante. Mas, portanto, com este tipo de atividades de baixo valor acrescentado, é também difícil que exista um salto significativo no aumento dos salários no seu conjunto. Existem, de facto, depois outras questões, não é? Questões ligadas às desigualdades,
questões ligadas a questões institucionais, como, por exemplo, a dinâmica da negociação coletiva, a abrangência, se quiser, da sindicalização em Portugal. Mas, Frederico, Portugal, por exemplo, o Governo tem destacado os números económicos. Portugal foi dos países da União Europeia que mais cresceu nos primeiros 3 meses deste ano, mas o valor real dos salários não tem acompanhado a evolução do PIB. Isto não tem acontecido. Ou seja, se analisarmos a evolução do peso dos salários no produto, verificamos que Portugal conheceu uma queda muito acentuada desse indicador, portanto, ou seja, do peso dos salários no PIB, entre 2009 e 2015, 2016, com uma intensidade particularmente grande no contexto da Troika, portanto, entre 2011 e 2014. Aí o peso das remunerações, dos salários no PIB, diminuiu 4 pontos percentuais, o que, na verdade, é uma brutalidade, mas é uma brutalidade que, na verdade, não aconteceu por acaso. Foi o resultado de uma engenharia social, política e económica que ocorreu em Portugal durante esses anos. Daí para a frente, Portugal, na verdade, tem vindo a recuperar nesse indicador e, neste momento, o peso dos salários no PIB está relativamente próximo daquilo que acontece nos países da União Europeia a 27. O Frederico estudou em 2018 o mercado de trabalho em Portugal e nos países europeus. O que é que os define? É assim, eu diria que Portugal tem um conjunto de especificidades estruturais, algumas delas têm vindo a modificar-se nos últimos anos, mas, quer dizer, destacando aqui uma ou duas características, por exemplo, e uma característica que se tem vindo a acentuar em Portugal, prende-se, por exemplo, com a elevada compressão salarial que existe na metade inferior da distribuição. Ou seja, se pensarmos na metade da população empregada em Portugal, nomeadamente das pessoas do setor privado, a diferença de salário que existe entre, digamos, a pessoa com salário mais baixo e a pessoa que está no meio da distribuição é muito diminuta. Na verdade, é um dos valores maiores que existe, digamos assim. Isso em Portugal? Exatamente, em Portugal. Quer dizer, existe uma segunda característica que se prende com o seguinte: Portugal é ao mesmo tempo um país que tem elevadas desigualdades remuneratórias, mas é também um país que se caracteriza pelo facto de a sua população empregada, ou uma parte significativa da sua população empregada, viver, digamos assim, em condições de pobreza ou quase pobreza, pelo menos condições de alguma destituição material. E, nesse sentido, no fundo, isto são duas questões, como é fácil perceber, se relacionam entre si, mas que, na verdade, são duas dimensões que têm um impacto muito negativo, não só no mercado de trabalho, na forma como as empresas e as organizações funcionam, mas também um impacto negativo mais geral. Não é por acaso que, há umas semanas atrás, saíram dados na comunicação social, por exemplo, relativas à relação, ao rácio entre a remuneração dos trabalhadores, entre aspas, digamos assim, dos gestores ou de administradores das grandes empresas em Portugal, portanto, o rácio da sua remuneração face àquilo que é a remuneração média nessas empresas. E verificamos que, no fundo, existe a esse nível uma enorme desproporção. Não é? E, portanto, isto, de facto, pode ter de facto aqui impactos negativos, não é? Na verdade, do meu ponto de vista, já começa a ter, não é? Portanto, esta combinação entre uma grande desigualdade, uma grande concentração dos rendimentos do trabalho numa pequena, se quiser, se pudesse chamar uma elite laboral, não é? E, por outro lado, uma camada muito significativa da população portuguesa, e neste caso estou a falar da população trabalhadora, que tem remunerações, mas que, na verdade, a sua remuneração é uma remuneração que eu diria insuficiente para ter, digamos assim, para ter condições de vida com algum desafogo. Na verdade, o contexto de inflação vai ainda carregar mais esta ferida
E eu diria que é por isso que começamos cada vez mais a ver um conjunto de manifestações sociais, movimentos sociais, que começam, digamos assim, a chamar nas ruas a atenção para estas questões. Frederico, só para terminar, e uma resposta rápida, a evolução dos salários em Portugal, ela vai continuar a ser lenta? Sim, Daquilo que estudou até hoje, esse será o padrão? É assim, eu diria, eu fiquei um pouco surpreendido com a magnitude desta evolução, ou seja... Que, entretanto, comida pela inflação? Nem eu, ou seja, eu não estava à espera que, nomeadamente no setor privado, as remunerações tivessem aumentado tanto. Na verdade, aumentaram até acima daquilo que tinha sido previsto pelo Governo com os parceiros sociais. Vamos ver se isto tem alguma sustentação, mas, na verdade, isto ajuda-nos aqui a problematizar uma coisa. É que, neste momento, estamos a ter aumentos salariais significativos, não é? No caso da administração pública, não são suficientes ainda para fazer face ao aumento da inflação, mas, apesar de tudo, são aumentos com alguma expressão, isto num contexto em que a inflação, ou pelo menos o aumento homólogo da inflação, tem vindo a diminuir. O que, de certa forma, nos ajuda também a pensar aqui um bocadinho até que ponto é que os salários foram e são os principais causadores ou o principal risco para o nível de inflação que temos vivido no último ano. E, portanto, eu diria que não é? Fica uma frase, então, para a reflexão. Frederico Cantante, obrigada pela sua presença aqui no 360. Boa noite. Obrigado, boa noite.